Graça e paz, lindonas. Hoje o nosso texto base vai ser Deuteronômio 28, o versículo 1 e o versículo 15. Não casse borboletas, plante flores. Esse texto, o capítulo todo de Deuteronômio 28, vai falar sobre as consequências da obediência e da desobediência. E já começa sendo chocante pela quantidade de consequências de uma e de outra, né? Você vai encontrar aí uns 12 versículos como consequências da obediência e mais de 50 como consequência da desobediência. Só aí a gente já consegue ver que tem uma diferença enorme, não é? E não é que as consequências da obediência elas sejam poucas, não. Mas elas são tão plenas, são tão satisfatórias, que esses versículos eles abarcam toda a nossa vida. Já a desobediência, meu Deus, são tantos pequenos detalhes que a Bíblia faz questão de frisar para nós. Então é tipo assim, tudo te irá bem, consequência da obediência. Mas na desobediência ele vai falar assim, seus filhos, sua casa, seus animais, sua terra, sua plantação, tudo pormenorizado. É um detalhe, no mínimo, bem curioso, não é? E nos leva a pensar. Muitas vezes a gente vive situações, meninas, que não tem nada a ver com azar, né? Aliás, azar para nós que conhecemos a provisão de Deus, o plano de Deus, nem é uma coisa a ser considerada. As coisas que nós vivemos são coisas da vida, né? No mundo tereis aflições, mas nós precisamos realmente pensar, avaliar, porque algumas delas podem ser consequências de desobediência. Desobediência é um assunto tão sério. É claro que esse texto aqui ele vai falar sobre a desobediência aos preceitos divinos, mas dentre os preceitos divinos está, por exemplo, a obediência civil. Obediência às autoridades, obediência aos pais, obediência aos patrões. Tudo isso está nos preceitos divinos. Então, desobediência é um assunto muito vasto. Não quer dizer apenas e tão somente na nossa vida religiosa, em todas as áreas. O negócio da desobediência era sério, seríssimo. Tinha até permissão de apedrejamento, tá? No Antigo Testamento para o desobediente. Não tem remendo para a desobediência. O que se pode fazer é retratar-se, se ainda for possível, né? Às vezes a pessoa para quem você desobedeceu nem está mais, no caso de uma pessoa de autoridade, claro, né? Mas retratar-se e fazer diferente. Então, o desobediente, ele passa por um caminho do arrependimento, do conhecimento e de uma mudança, porque senão as consequências da desobediência, elas continuam. Então vamos lá, um exemplo. Eu fui desobediente aos meus pais enquanto morava com eles. Não tenho mais contato com os meus pais, ou talvez eles até tenham passado dessa vida. Então, as consequências da desobediência, elas continuam. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me consertar. Eu preciso fazer diferente com as autoridades que agora existem na minha vida. Então, a minha postura ela é apenas de desobediente ou de obediente. Se a raiz da desobediência continua, ainda que aquela pessoa a quem eu desobedeci não exista mais, as consequências continuam existindo. Dá uma lidinha se você tiver um tempo no capítulo inteiro, e você vai ficar de cabelo arrepiado, porque as consequências da desobediência são muito, muito, muito extensas. Não vale a pena desobedecer. Anular as consequências da desobediência, imagina você correr atrás de 50 coisas que estão dando errado na sua vida e resolver uma a uma. Na verdade, o que a gente precisa fazer é obedecer. Por isso o título, né? Não casse borboletas, plante flores. Imagina eu sair com a minha redinha por aí atrás de borboletas, pegando uma a uma, talvez até trazendo a óbito algumas delas, né? As borboletas são atraídas pelas flores. Onde tiver flor, elas virão. E elas virão espontaneamente, sem nenhuma força. Você não vai precisar correr atrás de borboleta. Elas virão por causa das flores. As flores são a nossa obediência.
O obediente, ele tem essa promessa. A palavra garante que as bênçãos virão atrás de nós e nos alcançarão. Bem ao contrário do que a gente costuma fazer. A gente não rompe o ciclo da desobediência e a gente quer correr atrás de bênçãos. Tudo fora de lugar. A gente precisa restaurar o que está no lugar da desobediência, eliminar essa raiz da desobediência, e aí todos os galhos dessa árvore, eles se desmontam junto com ela. A raiz da desobediência, uma vez morta, seca, não tem mais por que essas consequências ruins nos acompanharem, né? Agora, a obediência, uma vez instalada, ela vai atrair todas as bênçãos para nós. Então, Tânia, é errado então a gente fazer um propósito com Deus por alguma coisa? Não, desde que você esteja em obediência. Se você estiver em obediência, essas coisas são como que direcionadas para a nossa vida. E a gente consegue viver coisas inacreditáveis, coisas realmente muito além do que tudo que pedimos ou pensamos. Vale a pena ser obediente aos preceitos divinos. A gente está vivendo num tempo muito estranho, né? Onde o errado se tornou certo e o certo está totalmente caduco. Mas a Bíblia é a mesma, a palavra do Senhor ela é única. E o mesmo que valia em termos de preceitos morais, né, divinos, no Antigo Testamento, vale para nós hoje. O que agradava a Deus antes, continua agradando hoje. E o que desagradava a Deus, continua desagradando hoje. As coisas mudaram, alguns costumes mudaram, mas nada do que Deus desejava para nós mudou. Nada do que Deus tinha em mente para nós foi alterado. Se nós queremos entender o que é a obediência a Deus, é simples, porque não mudou nada. É só a gente ter contato com a palavra do Senhor. Inclusive, esse é um dos nossos objetivos, em fazer esse devocional passando por cada livro da Bíblia, para que a gente tivesse um contato melhor com uma palavra mais integral, com a palavra, não é? E a mesma palavra, ela se renova todos os dias, super atual. A Bíblia não caiu em desuso, a Bíblia não está ultrapassada. A vontade de Deus continua sendo agradável, boa e perfeita para nós. Então nós precisamos conhecer a palavra. Eu preciso conhecer mais a palavra, porque é na palavra do Senhor que a vontade dele se revela para mim. E aí, não importa o que os outros estão achando, se eu estou fazendo papel de boba, se eu estou sendo passada para trás, se de novo eu estou cedendo, não importa o que os outros estão achando. Na cultura moderna, eu preciso buscar a minha felicidade, eu preciso fazer o que eu quero, eu preciso ouvir a voz do meu coração. A Bíblia não nos encoraja a nada disso. Inclusive, né, falando que o nosso coração é enganoso o tempo inteiro. Quem consegue discernir as próprias faltas? É o que a Bíblia fala. Então, a verdade, o crivo, o lugar onde eu vou encontrar a vontade de Deus revelada para mim, é na palavra de Deus. Se eu não examino a palavra, eu vou ficar vendida. Aí qualquer coisinha que venham dizer, aí todo mundo quer ouvir isso, né? Você é demais, você é mais que vencedora, você é um monte de coisa. Talvez eu esteja em desobediência às ordenanças do Senhor. Eu esteja fazendo o que eu quero e depois chamando Deus para minha empreitada. Eu esteja fazendo o plano e sujeitando Deus ao meu plano. Eu esteja tomando a decisão que me parece mais correta e depois falando, Deus me abençoa. Isso é desobediência. Nós precisamos, eu preciso primeiro, chamar Deus e perguntar para Ele. Eu posso fazer planos? Claro que eu posso, devo fazer planos, mas sempre sabendo que tem um espacinho no meu plano para Deus dar o aval ou não. Se Ele disser sim, maravilha. E se Ele disser não, maravilha. Porque o não de Deus me preserva, o não de Deus me protege. Eu quero alguma coisa que eu estou vendo aqui com os meus olhos, com o meu raciocínio humano, que parece bom. A Bíblia fala claramente sobre isso. Tantos caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final, caminho de morte. Eu não tenho esse olhar para o amanhã, para o daqui a 1 ano, para o daqui a 10 anos. Deus tem. Deus tem para a eternidade. Então, quando eu chamo o Senhor para nós fazermos um plano, ou para eu entender o plano dele para mim, ou apenas para aceitar o plano dele para mim, é uma coisa. Quando eu planejo e eu obrigo, né, eu sujeito Deus ao meu plano,
isso pode dar muito errado. E isso é desobediência. Eu preciso, então, me conectar de novo com o Senhor. Eu quero te fazer uma proposta. A gente está fazendo esses devocionais e eu estou direcionando alguns textos, pequenos textos, mas mergulhe na palavra. Algumas das meninas que estão acompanhando o nosso devocional também estão fazendo um plano de leitura conosco. E você fica bem à vontade para fazer o plano de leitura que você quiser. Mas é importante que você leia a Bíblia. Havia um tempo em que nós tirávamos um versículozinho de uma caixinha e aquilo era ler Bíblia para nós. Não estou invalidando você ler um versículo por dia. Mas pensa comigo, se você tira um versículo, você não sabe quem falou, para quem falou, o que está sendo dito antes, o que está sendo dito depois, qual é o contexto daquilo ali. Você não entende nada. Você pega aquele versículo e você pode entender o que você quiser, de acordo com a minha emoção do momento, de acordo com o meu sentimento, de acordo com a minha necessidade. Eu entendo que Deus está falando alguma coisa ali comigo. Isso não é ler Bíblia. Ler a Bíblia são 66 livros. Ler a Bíblia é pegar o todo, e só assim eu vou entender a beleza dos preceitos de Deus. Quando eu pego aquela relação de coisas para eu fazer, crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não fala assim, crente não usa aquilo. Que chatice! Isso não é ser cristã, isso não é se relacionar com Deus, isso é uma vida de prisão, isso é uma vida de algemas. Não é isso que Deus tem para nós. Não é pesado andar com o Senhor, não é pesado cumprir a vontade de Deus, não é. Até falamos esses dias sobre o amar, né? O amor all inclusive. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento, nós entendemos que a vontade dele é maravilhosa. A ideia não é sermos membros de uma igreja, fazermos parte de uma sociedade onde alguém lá na frente, um líder máximo, vai me dizer o que comer, o que vestir, onde ir, como falar. Mudar algumas palavras do meu vocabulário, ou mudar a roupa que eu visto, não vai me fazer ter comunhão com Deus. As coisas que o Senhor tem para mim são tão ricas. E quando eu começo a mergulhar nisso, quanto mais eu mergulho, mais eu amo, mais eu quero, mais eu obedeço de uma forma orgânica, que é o que Deuteronômio fala para a gente aqui no capítulo 28, sobre a obediência. Conforme você vai caminhando em obediência, as bênçãos virão e te alcançarão. Quais são os seus planos para o futuro? Que tal hoje submeter? Tem que ter coragem. Seus relacionamentos, seu trabalho, a vontade que você tem de se formar em alguma coisa, de entrar para uma faculdade, o que você está fazendo no momento. Eu peço ao Espírito Santo que hoje ele nos traga a memória. Se houver alguma raiz de desobediência, que a gente tenha coragem de chegar para o Senhor e se arrepender genuinamente, para que todas essas consequências sejam apagadas. E a gente ter a coragem ainda maior de se submeter à vontade dele, conhecê-lo e obedecer, para que a gente possa desfrutar das coisas que vêm no pacote. O caminho da obediência, a proposta do caminho da obediência é um caminho onde nós vamos desfrutar todos os dias das consequências como algo natural. Não quer dizer que a gente não vai passar por momentos difíceis, né? Mas com certeza quer dizer que o nosso Redentor estará sempre do nosso lado, sempre com livramento, sempre nos fazendo vencer, ainda que seja passando pela prova, né? Isaías vai falar: se passares pelas águas, não te afogará. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ou seja, existem momentos que mesmo na obediência a gente passa por essas situações, mas nós saímos do outro lado vitoriosas. A vontade de Deus foi plenamente satisfeita em Cristo e ele esteve no deserto, foi tentado e terminou na cruz. E era exatamente o lugar onde ele deveria estar, obedecendo à vontade do Senhor. Então eu não estou falando de borboletas como sendo a receita para uma vida sem nenhum tipo de obstáculo ou dificuldade. Uma vida no centro da vontade de Deus, uma vida em obediência, e aí a obediência no sentido mais amplo da palavra, né? Como eu falei, te garante que a tua caminhada vai ser bela, a sua caminhada vai ser abençoada, mesmo que ela inclua alguns trechos mais complicadinhos,
você vai estar sempre desfrutando da companhia do Senhor. Nenhum mal, nenhuma legalidade haverá para que o mal te alcance. Nós temos um desafio à frente. Bora lá pensar, e se houver alguma raiz de desobediência, nós vamos acabar com ela. Essa árvore toda vai ser desmontada e a gente vai plantar flores. As borboletas virão com certeza. Uma boa caminhada para você na obediência.